Olá, eu sou a Olá, professora Aparecida Helena Costa, eu sou professora na ETEC Dr. Júlio Cardoso e hoje eu vou entrevistar a professora Isabel Aparecida Gregorucci Cangemi. Ela é professora do curso de enfermagem, trabalha conosco há bastante tempo e hoje a Isabel vai nos conceder essa entrevista falando um pouco da sua origem. Um dos nossos focos também é sobre o empreendedorismo feminino, sobre o empoderamento. Então, ela que tem o acesso como professora do curso de enfermagem, que a maioria das alunas são mulheres, ela vai estar nos auxiliando um pouco sobre isso. Então, Isabel, boa tarde. boa Muito tarde. obrigada por nos Obrigado conceder pelo essa convite. entrevista. E, Isabel, nos fale um pouco sobre a sua origem familiar. Eu sou a filha mais velha de um casal de Ana e Sebastião. Eles vieram da zona rural de Ribeirão Preto e mudaram para Ribeirão Preto quando se casaram. Eu sou a segunda filha, segunda gestação, primeira filha, porque a primeira gestação a minha mãe perdeu, diz que ela tinha 16 anos e não tinha nem ideia do que era gravidez. E aí eu nasci, ela tinha 18 anos, e eu tenho um irmão 2 anos mais novo e duas irmãs gêmeas 4 anos mais novas. Sempre foi muito complicada a educação dos 4 filhos, porque meu pai, ele trabalhava de manhã, de tarde à noite. Ele, depois de um tempo, ele foi funcionário da prefeitura de Ribeirão Preto, na área do pronto-socorro, onde ele era telefonista, e durante o dia ele era vendedor. E minha mãe era lavadeira, lavava roupa para fora, que nem falavam, né? Lavava roupa. E nós fomos educados junto com ela lavando roupa. Eu tenho um referencial muito forte que foi a minha avó, uma filha de italianos, né? Mantovani. Era uma senhora muito falante, muito inteligente, e que praticamente a educação infantil foi ela que deu, por causa do tanto que foi pesado a vida da minha mãe quando tinha casada, trabalhando, o marido ajudava pouco, e criando os 4 filhos, inclusive o mais forte foi o nascimento de 2 meninas, né, e tão difícil de cuidar. Eu fiz toda a minha formação escolar em Ribeirão Preto, e um marco muito interessante que eu estudei numa escola, era uma sala, e eu fui para a escola com 5 anos e meio. E eu estava alfabetizada com 6 anos e meio. E quando eu fui para o grupo escolar, né, que era, na verdade, um Lar Santana, em Ribeirão Preto, onde as professoras eram freiras, e é um marco interessante porque foi na época da ditadura, e eu tinha professoras que eu adorava, era muito boa, são muito boas lembranças, eu tinha assim uma segurança muito grande, e elas sumiam, e ninguém falava o que era. Hoje, quando fala de que a ditadura daqui e dali, eu fico pensando assim, o quanto para uma criança de 7 anos era difícil ver os professores sumirem e ninguém dizer o que era. Aí eu fui para o grupo escolar, Sinha Junqueira, na Vila Tibério, em Ribeirão Preto, que é um lugar onde tem uma população grande de italianos ou descendentes de italianos, né? E aí eu fiz o último ano de primário, né? Porque era primário lá, e fiz o primeiro vestibulinho meu, que foi o vestibulinho para entrar no ginasial. Aí eu fui para uma escola recém-construída, perto da minha casa, na Vila Lobato. E uma coisa que eu lembro bem, que nós tínhamos uma educação muito boa, com professores excelentes. E na época era a primeira série do ginasial, né? Hoje seria quinta série, sexta, sétima, oitava. Quando eu cheguei na oitava série, eu tinha um professor de matemática, e a gente já tinha 14 anos, e muitas meninas iam para o trabalho de loja, de banco, né? E aí eu lembro bem que ele me falou assim: você vai trabalhar no banco? Eu falei para ele, falei assim, a única coisa que eu vou fazer é estudar, porque mesmo porque a minha mãe falava, não, você tem que ir trabalhar,
O meu pai já não, meu pai já tinha um pouco mais de visão de que o estudo era fundamental. E esse professor me falou isso e eu fiz outro vestibulinho, que era para entrar no colegial, que hoje é ensino médio. E eu fiz num colégio que ninguém fazia, que era o Otoniel Mota, em Ribeirão Preto. Porque o pessoal da periferia não passava no Otoniel Mota, que era um colégio de muito renome e estudava as pessoas de alta sociedade, mesmo não sendo paga a escola, era uma escola muito... Quem entrava lá eram os bambambam. Tanto que hoje eu tenho como lembrança de colegas, de pessoas muito ilustres, né? O Ernesto Paglia, o Palocci era mais velho um pouco, mas ele era também do colégio do Otoniel Mota, e vários outros, né? E eu fui para o Otoniel Mota, mas quando eu cheguei no Otoniel Mota, foi um baque, porque depois eu até fiz um levantamento de que lugar que eu peguei, foi um dos lugares mais acentuados, assim, não era 100 e pouco, acho que 120 de uma seleção da cidade inteira. E eu nunca tinha ideia disso, eu fiquei sabendo depois. Depois não, agora há pouco tempo. E lá eu fiquei muito perdida, porque além da diferença da classe social, era muito mais evoluída, porque todo mundo que estudava ali estudava desde do primeiro, da sexta série, né? E o que aconteceu? Eu repeti o segundo colegial. Eu já estava no segundo colegial, eu repeti. E como eu repeti? Eu precisava tirar 9,5, na época era de 0 a 10, em química. E eu tirei 9. Na segunda época. E eu tive um problema muito grande, assim, de adaptação, muito difícil para mim. A minha mãe falava que não era para estudar lá, era longe, eu ia a pé, né? Mas eu consegui, no ano seguinte, fazer, e foi um ano que eu fiz inteiro sabendo tudo, porque eu fiquei de matemática, a hora que o professor falou que eu tirei 9 e eu não ia passar, aí hoje eu fico entendendo tanto que a gente pensa na questão da avaliação, né? Tanto de critérios que são usados. No terceiro colegial, eu fiz o cursinho junto, porque eu já estava atrasada dos meus amigos, né? E quando eu fui prestar o vestibular para a faculdade, eu já pensava no terceiro ano já em fazer enfermagem, porque eu pensava que, primeiro, eu teria um emprego rápido, né? Que é o que eu digo para minhas alunas hoje, você sendo um bom profissional na enfermagem, você tem emprego em qualquer lugar. E eu como mulher, e o destino era sempre, todos falavam, de que você vai casar, vai ter filhos, e outra profissão limitava um pouco dessa educação com os filhos. E nesse momento, a minha mãe ainda lavava roupa, meu pai ainda trabalhava bastante, e eu fui, quando eu passei no vestibular, eu fui a primeira dos primos da família Cangemi, todinha, nunca ninguém tinha entrado numa faculdade. Eu sou, né, a prima mais velha da família do meu pai e da minha mãe. E eu fui a primeira que entrei na faculdade, e uma faculdade pública. Nenhum outro dos meus primos, ninguém estudava há tanto tempo, todo mundo ia trabalhar. Mesmo as meninas, eu tenho uma xará, que chama Isabel também, uma prima que também foi fazer faculdade depois que casou, que o destino era casar. E eu falava, ai meu Deus, casar não. Eu lembro que eu tinha um namorado, ele falava, nós vamos casar. Eu tinha 16 anos, eu olhava para ele e falava assim, nossa, que estranho. Não era isso que eu desejo, porque eu desejava realmente ter uma independência financeira. Quando eu passei no vestibular, eu passei em São Carlos, em julho de 78 e meio. Era uma faculdade federal, era a segunda turma de enfermagem. E o tanto que eu tinha tirado nas notas dava para entrar numa faculdade de medicina. Mas eu nunca pensei na faculdade de medicina. Interessante que eu não tinha essa percepção. Acho que algo que talvez seja a questão de que eu pensava em trabalhar logo, porque estava faltando dinheiro, era sempre cobrado isso. Outra questão era que eu me sentia também incapaz de ter tantos anos de estudo, 8 anos de estudo, para depois entrar no mercado de trabalho. Fui para São Carlos e descobri o mundo, né? Eu estou falando muito, Cida? Não, tá perfeito. Até assim, deixando claro que nós conversamos antes, né, sobre os temas que seriam abordados. Então, você está falando muito bem. Pode dar prosseguimento, sim.
O que eu acho interessante na faculdade de enfermagem, né, que era bem na volta da ditadura, e aí eu estava falando da ditadura, que eu entendi o que tinha acontecido comigo desde lá do primeiro, do primário, né. Já tinha mais de 10 anos, ou 12 anos, pouco mais, acho que uns 14 anos, e que da década de 60 até 70, né, eu não tinha ideia do que tinha acontecido no país. Então, a faculdade, a universidade abriu muito, muito, muito meu pensar, muito. E isso trouxe uma visão assim muito, muito importante da questão de saúde coletiva, de saúde pública, saúde coletiva e de ensino, que era a minha formação. Aí eu fui formada, eu fui para São Paulo, trabalhei em um hospital e passei num concurso público do antigo INAMPES, que era antes do SUS. E aí eu fui trabalhar numa periferia de São Paulo, num hospital infantil, e eu já estava casada, e meu marido é francano, pensando já na educação dos filhos, eu tinha uma filha já, eu vim para Franca, já com concurso público, para trabalhar num ambulatório de especialidade. E daí, na primeira semana, eu fui convidada por uma professora e a diretora da escola Dr. Júlio Cardoso, em 86, para dar aula na escola industrial. Quando eu cheguei na industrial, era início de 87, desculpa. Eu cheguei na industrial, nós tínhamos 4 alunos. O curso era era como referente ao ensino médio, e eu fui dar aula realmente do que eu gostava, que era pediatria. E aí eu trabalhava no INAMPES, no ambulatório, e trabalhava na escola. E naquele ano, foi o único ano que eu dei poucas aulas, porque em 87 já veio a lei de exercício profissional, nós começamos a ampliar esse número de cursos. Eu não era coordenadora ainda, eu fui coordenadora em 91. Quando eu comecei a coordenar o curso de enfermagem, foram 11 anos. E nessa fase de 90, ano seguinte da lei do exercício de enfermagem, a gente formou tiramos os antigos atendentes para a formação de auxiliar e técnico. E aí, nesses anos de mudança até para o Centro Paula Souza, foi muito, muito puxado, foi muito intenso, mas também muito importante para a formação dos técnicos de enfermagem da cidade de Franca, e foi ampliando muito a formação, os cursos da escola. Chegou um momento que nós tínhamos quase 20 professores trabalhando só na nossa área e andando uns 7, 8 cursos em andamento, e eu coordenando. Então era intenso mesmo, muito grande. E aí nós praticamente fizemos a formação de quase todos os alunos da cidade, os técnicos de enfermagem da cidade, que não eram técnicos. Quando foi em 87, eu falei 87 que eu cheguei em Franca, né? Não, eu cheguei antes, cheguei em 86 mesmo. Em 88, eu fui para o SENAC, que é uma instituição também muito importante na minha formação, que deu a oportunidade de eu montar o curso de enfermagem lá. E aí, durante um ano, eu fiquei montei o curso, comecei o primeiro curso lá, e depois disso, né, nesses anos todos, até hoje, eu dou aula na escola Dr. Júlio Cardoso, 35 anos, sem interromper um dia. E aí, eu continuava no ambulatório de especialidade, e desde a minha formação, eu sempre gostei muito da área de aleitamento materno. Eu hoje tive 3 filhos, amamentei a minha primeira filha que nasceu em São Paulo, a segunda filha que nasceu aqui, que hoje tem 35 anos, e o meu filho que fez 31 anos, também amamentei, e durante todos esses anos, eu sempre tive essa disponibilidade que fora de mãe, 2 empregos, eu atendia
no domicílio as mulheres que me chamavam para os cuidados de aleitamento materno. Com isso, eu trabalhei muito tempo com gestantes de alto risco e diabéticas, né? E eu tinha juntado um material grande para poder ir para a universidade. Já estava fazendo já tinha dados para entrar até com um trabalho aqueles trabalhos que a gente apresenta para poder pedir e fazer a prova do mestrado. E eu fui na USP de Ribeirão, já estava com tudo pronto, era 96. E eu tinha uma amiga que hoje faleceu, que foi minha amiga de faculdade, de colegial, lá de Ribeirão Preto. E ela me perguntou assim, por que eu queria ir para a universidade? Eu falei, eu acho que primeiro que cumpri o que eu aprendi na universidade, que era a questão de educação, continuar a pesquisa, continuar todo esse trabalho. Ela falou, como que é a sua formação lá na escola e no trabalho com a população? Eu falei, ótimo, eu faço tudo que eu gosto. Eu faço toda a consulta de enfermagem, com os alunos a gente tem, cada dia mais a gente tem muita oportunidade de desenvolver muitas formações, o Centro Paula Souza sempre deu muita formação, e aí eu já era licenciada, né, e aí todos os cursos que apareciam era muito importante, a gente sempre teve muita atividade em cima disso. Aí ela me falou assim, então por que você quer vir para a universidade? Aí ela falou, e o dinheiro, você ganha bem? Eu falei, na época até que eu ganhava bem, porque o INAMPS pagava bem na época também. A escola mais ou menos, mas estava num processo de mudança. A hora que ela me falou isso, ela falou, você tem 3 filhos, está gostando do trabalho, a universidade vai tomar muito tempo de você, né? Aí eu voltei para casa com aquele monte de material, muito material, já era quase 7 anos de consulta de enfermagem em diabéticos, eu estava com tudo na cabeça, né? E encontrei uma colega de trabalho que me apresentou algo que eu sempre fui muito ligada, que é a questão do entender a parte emocional do ser humano. Desde antes de fazer enfermagem, a segunda opção era psicologia. E aí, eu comecei a fazer uma formação em psicoterapia corporal. Em 96, logo depois desse encontro dessa minha amiga. E aí, em 97, eu comecei essa formação e faço ela até hoje. E já em 98, eu comecei a me inteirar melhor, já comecei a estar atendendo, treinando com supervisão. E nos primeiros 3 anos, eu tinha sublocado um consultório junto com uma colega, a Miriam, que hoje é minha sócia também, e a Vera, que é outra colega que é do Centro Paula Souza. Nós já tínhamos sublocado uma sala e ela atendia massagem, eu já estava começando a atender psicoterapia corporal e já utilizando esse espaço também para atender as gestantes. A gestante e as puérperas em aleitamento materno. E aí não parou mais, né? Você não fez um mestrado, mas fez uma especialização na segunda opção que você mais gostava e montou a empresa dessa área, né? Continuou fazendo o que você gostava. E foi muito interessante que em 2013, nós sempre juntas, eu acho isso fundamental, você fazer parceria, né? O tempo todo tem diferenças, cada um é de um jeito, mas é muito importante as ideias, a gestão daquilo tudo. Tanto que quando resolve uma coisa, sempre é 2 que resolvem, né? E quando a gente não gosta, quem não participou, a única que não participou, foram as 2 que resolveram, nós vamos aceitar. E isso sempre foi muito, muito bom. Em 2013, nós juntamos um recurso financeiro das 3 e compramos um terreno e construímos um espaço. Então, desde 2013, nós montamos a Clínica Neo-Reichiana, que é voltada para os trabalhos na linha corporal, da psicoterapia corporal, e nós temos 5 salas, 3 nossas e 2 locadas por 2 colegas, e a gestão é feita em parceria com todos. Temos uma secretária que foi formada na Escola Dr. Júlio Cardoso, no curso de secretariado, e tudo que tem que ser resolvido, resolve junto com essas 2 pessoas que não são donas da empresa, mas tem sempre o mesmo linha de pensamento.
Hoje eu atendo as consultas de enfermagem, as orientações de aleitamento materno no consultório e a domicílio. Sou aposentada do INAMPES, né? O INAMPES eu deixei numa fase em que eu estava voltando muito mais para as aulas, dando muito mais aulas na escola. Foi um momento que eu interrompi o INAMPES e fiquei na escola. Estou na escola até hoje e no consultório de enfermagem. Na verdade, acho que é o único consultório registrado na Prefeitura de Franca como consultório de enfermagem. Que legal. Isabel, eu fico assim, lisonjeada em ouvir esse depoimento seu. A gente vê os professores passando pelos corredores, né, e falar, o professor vai lá dar aula dele, né? E olha que história de vida que você tem. E quando nós olhamos para o empreendedorismo, né, as características do empreendedorismo é algo que você traz, né, quando você explicou desde os 16 anos, né? Será que casar é a melhor ideia? Eu preciso trabalhar, eu preciso de uma profissão, eu preciso estudar para ter uma profissionalização melhor, né, ter uma remuneração melhor. Isso é muito bom. Eu só gostaria de fazer mais uma pergunta com relação à sua atuação aqui com as alunas. Como nós temos muitas alunas no curso de enfermagem, você percebe esse aspecto de quando a aluna chega para quando ela sai, essa questão de empoderamento através do conhecimento, da educação e da condição financeira que é adquirida com a oportunidade de trabalho? Olha, Cida, eu estou com um exemplo muito próximo, a gente tem vários exemplos, né? E nós somos um grupo de professores na escola muito atuantes em vários aspectos, né? Todas trabalham fora, que nem eu, trabalham no mercado no rede pública, na rede hospitalar e dão aula. Mas são muito intensas nas aulas, a prioridade são a formação dos alunos. E nós temos quase 90% de alunas mulheres, né? E durante esses anos todos, tem dois exemplos muito interessantes, né? Um exemplo de uma moça casada, muito bem casada, e que por hobby veio fazer o curso de enfermagem. Ela já tinha filhos, uma muito bem, casada assim, muito bem, e ela sempre falava isso pra gente. Nossa, vocês trabalham demais, eu não vou trabalhar. Eu vim fazer o curso por hobby. E ela era muito inteligente, mas ela era muito indisciplinada com a questão de horário e tudo. E nós, porque eu digo todas, tínhamos assim, olha, fulano, se não servir esse curso para agora, vai servir para você estar atuando junto com a sua família, ou atuando na comunidade como um serviço comunitário. E ela era de uma cidade muito pequena, e o marido dela era motorista de ambulância, e ele teve um acidente e morreu. Quando ele morreu, ela descobriu que ela nunca tinha imaginado, que o marido tinha outra família, com mais filhos, e ela ficou sem recurso nenhum financeiro para manter aquela estrutura de vida que ela tinha. E aí, anos depois, a gente encontrou com ela e ela disse, se não fosse o curso, eu estaria lá, ela mora numa cidade perto, catando café. Ela falou para mim. E hoje eu fico pensando tanto que vocês insistiram para eu não faltar, para eu não vir. Isso é muito interessante, muito, muito. É um dos exemplos, antigo, mas é muito importante. E o exemplo desse semestre. Eu com uma aluna muito indisciplinada, com uma história de vida muito difícil, mas muito difícil. E aí ela falou assim, eu vou parar o curso porque eu vou para São Paulo. Aí falando com a gente, comigo, né? Nesse caso, foi comigo. Eu falei, mas por que você vai para São Paulo agora? Porque eu vou arrumar emprego, eu vou trabalhar lá no não sei aonde. Eu falei, mas aonde? E aí você vai dando dados e essa experiência fazendo com que ela pense o que é que ela vai fazer. Ela falou, professora, depois da conversa com a senhora, eu vi que eu posso fazer a minha formação aqui em Franca, terminar meu curso técnico e ir com meu diploma para São Paulo, que foi o que eu fiz, né? Pegar e trabalhar num lugar perto de onde eu tenho meus familiares, e aí eu não vou ficar passando tudo aquilo que todo mundo passa de ônibus, de trânsito, de tudo, porque aqui eu tenho segurança, eu sei que eu vou ter uma boa formação, eu tenho um campo de estágio perto, e eu vou melhorar. E aí ela acalmou e virou outra aluna. Olha que beleza. Outra aluna. Tanto que, e isso foi assim,
visível. Então, eu vejo que o mercado é de mulheres. As mulheres hoje, dentro as alunas da industrial, nós temos uma grande alegria que elas passam sempre nos primeiros lugares nos concursos, principalmente concurso da prefeitura, e todas mudam muito, muito. Até as mulheres que são mais velhas. Eu tenho uma aluna, até não preciso falar o nome dela, ela era muito tímida, ela falava assim, nunca que eu vou arrumar emprego, professora, nunca. Ela era casada também, um casamento muito difícil, e como que a gente sabia disso? Ela falava assim, nossa, professora, meu marido, a hora que eu chego em casa, ele quer que eu vou embora, fica me recriminando e falando que a enfermagem é só mulheres que são desabonadas, né, para não falar outra coisa. Ela passou no concurso, ela entrou Covid, ela foi trabalhar na ala Covid, ela se destacou, muito mais velha, muito mais responsável, todo mundo gostou dela, passou no concurso da prefeitura, está trabalhando na prefeitura e ainda já fechou a ala Covid, chamaram ela para outra ala. Eu não sei te dizer o tanto que é, assim, gratificante ver esses exemplos. E esse é um exemplo, né? Mas eu tenho inúmeros exemplos para isso. Até a nossa coordenadora foi nossa aluna. E ela é uma pessoa inteligentíssima, né? Maravilhosa. Nós temos 2 professoras que foram nossas alunas. Então, o tanto que é importante, eu sou suspeita de falar, porque eu acho que é que nem fala a minha colega de consultório, que é a Vera, que é uma pessoa maravilhosa, e também está nessa jornada comigo no consultório, ela fala assim que eu amo a enfermagem e eu também amo a enfermagem. Eu tenho tudo que eu tenho foi porque eu trabalhei na enfermagem e como professora, e isso eu agradeço muito o Centro Paula Souza, em tudo, porque tudo que eu tenho hoje de pessoal e como conquista, eu devo ao trabalho que eu desenvolvi em todos esses anos. Muito bem, Isabel. Olha, fica a seu critério, se você quiser dizer mais alguma coisa, eu estou muito satisfeita pelo seu trabalho, pela sua história de vida, pelo que você transmite para suas alunas, né? O empenho de vocês da enfermagem é muito maior do que um professor que só ministra aulas, né? Vocês trabalham a história de vida de cada pessoa e instiga nelas, né? A resignação, né? Que são características empreendedoras. Quando nós falamos em empoderamento, né? O trabalho é uma forma de empoderamento. Durante vários momentos nós falamos sobre relacionamento, sobre casamento, a mulher, filhos, né? São vários fatores que envolvem aí e ela tem que conciliar isso tudo com o lado profissional. Então, eu acho muito bonito esse trabalho que vocês fazem com a enfermagem. Então, isso demonstra não só o empreendedorismo de você ter a sua empresa, mas o empreendedorismo corporativo de você estimular a sua equipe. Então, muito bonito isso. Eu tenho só a agradecer por esse momento, agradecer em nome do Centro Paula Souza, do grupo que faz sobre a história oral, né, Memórias da Educação Profissional, e são muito bonitas essas histórias, que nós não temos isso em documentos aqui, mas que estamos trabalhando para que isso fique registrado, né, de cada professor que passa pela nossa unidade e que tem o seu trabalho aí muito bem feito. Tá? Eu te agradeço por isso. Obrigada, Cida. Eu fico pensando, quando você fala de empoderamento, que é algo que na nossa profissão a gente sofre muito para poder se fixar em tudo isso. Você fala, Isabel, hoje eu tenho 63 anos, né? Eu entrei na faculdade com 19, e quando você fala de empoderamento, eu fico pensando tanto de vezes que eu chorei porque eu tive pessoas que realmente desmereciam o meu trabalho e até humilhavam mesmo, principalmente os homens. Eu tive chefias que foram muito terríveis e chefias muito estimulantes, a ponto de eu lembrar agora, quando estou falando, até do tão famoso Dr. Zerbini, que no meu primeiro emprego,
A hora que eu vejo, lembro do Zerbini antigo, aquele médico maravilhoso, olhou, ficou do meu lado, pedindo a senhora, eu tinha 20 e poucos anos, a senhora pode me passar isso do paciente? Então, a gente encontra pessoas maravilhosas que estimulam, pessoas que, de algum momento, e se incomodam muitas vezes com as pessoas que têm uma opinião diferente da deles e querem muitas vezes colocar de maneira autoritária conceitos conceitos e muitas vezes até obrigando muitas mulheres a fazer coisas que não fazem mesmo na enfermagem, que não querem mesmo na enfermagem. Isso acontece muito, mas assim, como empreendedora, todos esses anos que você passou, você pode ver que você superou isso com resignação, a determinação, o procurar um novo caminho, né? Essas pessoas, essas situações e o estudo. Então, isso é muito importante, são características aí marcantes do empreendedor, né? Que não desiste aí no primeiro não, na discriminação, no trabalho arbitrário, né? A arbitrariedade. Isso, e o mais interessante, Cida, é você dar dados de formação. Olha, eu sou professora, é isso que me cabe, olha aqui, olha como deu resultado. Na enfermagem também é assim. Olha, a gente trabalha muito com o próximas dos médicos, né? E nós temos que se colocar de uma maneira muito clara do que você está fazendo, valorizando o trabalho. Nós não somos profissionais que são empregados dos médicos, ou seguimos as normas deles, nós seguimos o enfermeiro, né, que é a chefia. Então, essa compreensão que a gente passa para o aluno, que eles têm que estar valorizando o trabalho deles como profissionais da enfermagem, não minimédicos, nem auxiliares de médicos. E muitas vezes o assédio moral, sexual, era sofrido, viu, Cida? E isso era assim, se você não se coloca, olha, não é a minha, não quero, não é a minha categoria, não quero isso, e se impor, olha, o meu nome é Isabel e eu estou aqui como profissional. Não aceito esse tipo de colocação. Muito bem. Fácil. Muito bem, Isabel. Muito bem colocado. É um excelente registro, né, para que as alunas se posicionem, né, nesse aspecto aí que nós falamos de empoderamento, de resiliência, de resignação. Muito bom. Obrigada. Eu agradeço aí o seu trabalho, tá? Eu espero poder falar com você mais vezes, né, que a gente possa se encontrar mais vezes. Eu gosto muito de pesquisar sobre a enfermagem e as histórias de vocês são muito bonitas. Eu vejo, né, até na formatura é muito bonita, né? A aluna entrando com aquela lamparina acesa. A gente vê que a profissão do enfermeiro, ela tem um significado muito forte além da profissão, né? O amor ao trabalho é muito mais, tanto profissional quanto emocional, né? Um trabalho intenso. Sim. E aí eu juntei as duas coisas. Muito bom. A sua formação contribui com isso, né? Faz com que isso seja... Me ajudou muito a entender o aluno, a entender as dificuldades, e isso favoreceu muito uma tranquilidade para poder estar dizendo isso para você hoje. Como mulher, não é fácil enfrentar vários períodos, várias dificuldades, várias críticas, autocríticas, né? Então, isso é muito difícil, mas sinto que uma areinha lá a gente plantou, uma sementinha pequenininha no aluno ficou. Ficou e é muito representativo para a Franca. Isabel, eu te agradeço, viu, por essa oportunidade. E a escola está sempre de braços abertos, o Centro Paula Souza sempre de braços abertos para estar auxiliando você, para a gente estar estudando e pesquisando. Tá? Muito obrigada. Muito obrigada.
Muito obrigada mesmo. Gratidão.